Bom dia pra você que tá vendo esse vídeo de manhã, boa tarde pra você que tá vendo esse vídeo à tarde, boa noite pra você que tá vendo esse vídeo à noite. Eu sou a Mari e nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a treta da Ariana Grande e da Janet McCurdy, ou você pode conhecê-las aí também como as protagonistas de Sam e Cat. Então é isso, roda sua vinheta. Nesse canal sabe que todo começo de mês eu gosto de trazer aqui um Entenda Essa Treta, que a gente pega algumas tretas do mundo, né, dos famosos, do mundo de entretenimento, de séries e filmes, e eu explico pra vocês o que tá acontecendo sobre alguma treta que vocês querem muito saber. Desde que eu fiz um vídeo de Brilhante Vitória, em que eu expliquei um pouquinho sobre toda a treta da Ariana Grande e da Victoria Justice, que na verdade foi uma treta muito sem fundamentos e muito mais causada pelos fãs do que por elas mesmo, vocês me pedem pra saber um pouco mais sobre a treta da Ariana Grande e da Janet McCurdy, porque realmente tinha, assim, bastante boato em que as duas elas se odiavam e que as duas não se olhavam na cara desde Sam e Cat. E olha, eu já vou dizendo pra vocês aqui que isso não é verdade. Inclusive, a treta hoje, ela já acabou. Inclusive, as duas se adoram, elas se falam recentemente, tá? Então, assim, já tô dando todo um spoiler aqui. Mas é claro que eu vou contar aqui tudo o que aconteceu desde o começo dessa treta, por que as pessoas achavam isso e como que elas estão agora também. Pra você se situar um pouco mais, Sam e Cat foi um programa da Nickelodeon estreado ali em 2013. Contava aí com a participação da Ariana Grande interpretando a Cat, que foi uma personagem muito amada, vinda ali, né, de Brilhante Vitória, ou seja, Brilhante Vitória realmente trouxe umas coisas muito boas pra carreira de Ariana Grande, assim como a iCarly também trouxe umas coisas muito boas pra carreira da Janet McCurdy. Pois é, o legal de Sam e Cat é que você realmente conseguia ver duas pessoas completamente opostas. A Sam é uma personagem completamente mais agressiva, mais teimosa, mais esperta, mais rápida, mais ligada, mais ligeira, e a Cat é uma personagem completamente inocente, ela não vê maldade nas pessoas, ela acredita muito nas pessoas e na bondade mesmo das pessoas. Então a Cat não é uma pessoa fácil de ser enganada. Ela é uma pessoa muito engraçada. A Cat é um serzinho Cat da vida, não sei nem explicar direito a Cat. E acho que o programa dava tão certo porque realmente as duas tinham personalidades completamente diferentes, né? Em 2013 eles estrearam então esse programa, que foi um dos programas mais assistidos da Nickelodeon. Não chegou a ultrapassar a iCarly, né? Porque a iCarly realmente ali foi o grande fenômeno da Nickelodeon, foi tipo assim a Hannah Montana da Disney, foi a iCarly pra Nickelodeon. Mas Sam e Cat teve assim uma legião de fãs que realmente acompanharam as duas, porque as duas eram personagens muito queridas. Mas as coisas começaram a dar errado um pouco aí nessa produção a partir de 2014. Só que antes da gente entrar nesse quesito aí da primeira treta em 2014, em 2013 a gente tem que deixar bem claro que as duas se davam muito bem. As duas eram vistas juntas o tempo todo, as duas elas sempre falavam uma das outras em entrevistas, e inclusive em 2013 teve um momento muito triste na vida da Janet McCurdy, que ela perdeu a mãe, e a Ariana Grande chegou a fazer um tweet dando todo o suporte e apoio pra ela, né, nesse momento tão difícil. Inclusive, nesse tweet a Ariana Grande fala o seguinte: "Descansa em paz, Debbie McCurdy, uma das almas mais belas e brilhantes e corações mais bondosos que esse mundo já conheceu. Tive a bênção de conhecê-la. Eu te amo mais do que você imagina, sempre. @Janet McCurdy." O que começou a acontecer foi realmente umas tretas um ano depois, que foi em 2014, em que os boatos dizem, aí eu vou deixar bem claro, eu quero frisar aqui que são apenas boatos, tá? E são boatos de quem, tá? Pra gente levar aqui em consideração por que a gente tá colocando nesse vídeo. Boatos de pessoas que trabalhavam com as duas e que faziam parte da produção de Sam e Cat, tá? Mas nada disso tem fontes de fato ali, pessoas com quem a gente possa de fato mencionar, mas são fontes ali que foram dadas tanto pra Variety, quanto pra TMZ, quanto também pra Tweets Weekly, eu acho que é esse o nome do site. Então eu vou deixar os três aqui na descrição caso vocês fiquem aí com dúvidas e queiram saber um pouco mais sobre essas fontes anônimas, tá? Fontes anônimas dizem então que as duas, elas chegavam a brigar bastante no set. E por que disso? Desde que a mãe da Janet chegou a falecer, em 2013, a Janet começou a ter um comportamento muito ruim, né? Desde a morte da mãe dela. Boatos que ela então ia pra várias boates e ela bebia muito lá, chegava na gravação ainda bêbada do dia anterior, isso quando ela não chegava atrasada, ela chegava às vezes muito mais alterada quimicamente, não conseguia focar, não gravava as falas, e isso fazia com que um ensaio normal, né, que antes elas conseguiam fazer em poucas horas, acabasse demorando o dobro de horas, porque a Janet estava alterada quimicamente, e a Ariana Grande começava a brigar com ela, e as duas brigavam uma com a outra em relação ao set, então elas tiveram bastantes brigas específicas. Teve até mais um boato aí sobre isso, né, da produção, falando que a assessoria da Ariana Grande chegou a procurar toda a diretoria de Sam e Cat para que eles mudassem a atriz da Sam, porque eles não queriam ver uma atriz como a Janet McCurdy perto da Ariana Grande. E isso porque a Ariana Grande em 2014 estava começando a crescer, ela tinha acabado de lançar o primeiro single dela, que era Baby I, então eles não queriam ver uma pessoa ali, né, que estava com a imagem começando a ficar levemente suja perto de alguém em ascensão, e pensando assim em carreira mesmo, eles não queriam que a Ariana Grande continuasse com Sam e Cat. Então isso também foi ocasionando ali uma série de outras coisas, tá, que vão se somando aí,
pra que Sammy Cat tenha sido cancelada em 2014. Mas o que realmente aconteceu em 2014, né, além desses boatos e uma coisa de fato factível, é que, como a série tinha dado bastante certo, a Nickelodeon indicou as duas para o Kids' Choice Awards como melhor atriz de TV. No dia da premiação, a Janet McCurdy não foi, e ela se recusou a ir, se recusou a falar qualquer coisa sobre isso, e quem ganhou no final das contas foi a Ariana Grande. Isso era uma coisa até que tava criando bastante rixa entre os fãs, né, então os fãs faziam, quem você prefere, Sam ou Cat? E todo mundo preferia geralmente a Cat, geralmente todo mundo gostava muito mais da Ariana Grande, porque a Ariana Grande era fofa, era bacaninha, e não gostava tanto assim da Janet McCurdy, porque se baseava muito na personagem dela, e isso foi criando uma rixa entre as duas, causada pelos próprios fãs, em que não precisava ser feito na época. Ainda em 2014, né, depois dessa premiação, a TMZ lançou ali uma notícia falsa, falando que, e a gente vai falar sobre isso, mas uma notícia falsa falando que, na verdade, a Janet McCurdy não quis ir ao evento porque a Ariana Grande ganhava mais do que ela e ela não achava isso certo. E aí, gente, a Ariana Grande, ela não aceitou assim de bom grado essa notícia falsa, porque a Ariana Grande, ela não fica em paz quando ela vê uma notícia falsa. Ela fez um textão no Twitter, inclusive foi até parar naquele Tweet Longer, que eu não sei se vocês lembram, mas era um site onde você conseguia escrever muito mais do que o Tweet permite, né, porque o Tweet tem número de caracteres limitados. E ela escreveu, assim, uma coisa enorme. Eu odeio falar de rumores e odeio fofoca, mas isso está realmente me incomodando. Janet e eu concordamos de antemão que seríamos tratados de forma igual nesse programa em todos os aspectos, como deveríamos ser, considerando que cada uma de nós trabalhamos tão duro quanto a outra nesse programa. Os rumores que circulam sobre nossos contratos e nosso salário não serem iguais são absolutamente ridículos e falsos. Não sei quem está colocando essas citações idiotas por aí, mas pensei em endireitar as coisas e tentar acabar com esse absurdo. Quanto ao show, eu não sei o que está acontecendo porque eu não estou diretamente envolvida com esse problema, mas eu só queria falar sobre esse assunto em particular porque eu não estou ganhando mais dinheiro do que a minha colega, nem eu acho que eu deveria. Então, todas nós podemos seguir em frente e tirar da cabeça que isso é uma questão de dinheiro, porque eu não jogo assim. Eu sou, sempre fui e sempre serei a favor da igualdade e da justiça. Isso aconteceu em 2014, a Ariana Grande jogou assim todo esse, né, enfim, esse textão ali pra TMZ, e a TMZ ficou o quê, né, levemente atacada pessoalmente e chegou a apagar a publicação que eles fizeram falando que as duas ganhavam diferente e que a Janet estava chateada em relação a isso. Um tempo mais tarde, ainda em 2014, a Janet McCurdy chegou a publicar uma coisa no Twitter que todo mundo entendeu que foi pra Ariana Grande, mas lembrando aqui que ela não mencionou ninguém, então praticamente as pessoas serviram isso como uma shade, e depois de marcarem tanto a Ariana Grande nesse tweet, ela apagou esse tweet, mas no tweet dizia basicamente o seguinte: não somos amigas melhores porque ser amiga sua tira a melhor parte de mim. Acho que eu posso ser a pior versão de eu mesma quando estou com você. Por essas sinceras razões, estou oficialmente abandonando a sua amizade. Elas pararam de postar fotos juntas e pararam de ser vistas publicamente em 2014. Em 2014, a Nickelodeon cancelou Sam e Cat. Um pouco depois também, alguns meses depois desse tweet que foi apagado. Então, todo mundo acha que realmente as duas se odeiam e se odiaram por muito tempo após Sam e Cat. Segundo a revista Touch Weekly, ainda lançada em 2014 e enviadinha ali pra 2015, o seriado acabou porque, segundo os produtores, eles estavam tendo bastante briga no set, eles não queriam alimentar uma briga que não precisava ser feita, e eles sentiram que talvez ter feito Sam e Cat não tenha sido a melhor ideia da emissora num geral, né, apesar de trazer números, estava gerando inimizades entre o set, não era uma coisa que eles queriam fazer. Um pouco depois disso, né, eles encerram um contrato tanto com a Ariana Grande quanto com a Janet McCurdy, mas porque também os seriados das duas, né, acabaram como um todo, tanto de Brilhante Vitória quanto a iCarly, então meio que os contratos também acabaram ali pra ambas. Um tempo depois, ainda em 2015, né, são ainda falados de boatos, que foi ainda pela revista Touch Weekly, que na verdade o que ocasionou não foram as brigas do set entre a Ariana Grande e a Janet McCurdy, mas sim porque o seriado era pra ter inicialmente 20 episódios e ter uma temporada, e depois eles iam vendo se isso funcionaria e colocar mais 20, só que na verdade eles resolveram colocar o quê? 40 episódios numa temporada só, e não era uma coisa que as duas estavam esperando, então elas tiveram que se desdobrar muito mais pra fazer mais episódios, e elas acabaram se desgastando muito mais. Lembrando que elas não estavam fazendo apenas Sam e Cat, né? Cada uma delas ainda tinha suas outras séries pra tomar conta. Uma tinha Brilhante Vitória, a outra tinha iCarly, então conciliar tudo isso estava ficando um pouco difícil, e isso acabou gerando mais e mais brigas. Várias fontes depois chegaram a realmente concordar que esse foi o grande X da questão pra cancelarem Sam e Cat, e não por causa das duas, mas porque tava gerando briga no set como um todo. Lembra que pra você fazer uma série, você não precisa só dos atores, né? Você precisa de toda uma equipe ali por trás, e você aumentar os episódios em dobro, porque você simplesmente quer, ou porque simplesmente tá tendo bastante audiência,
distância faz com que toda a equipe ali não esteja preparada psicologicamente para trabalhar em dobro, assim, em um período tão curto. Então fica aí já que talvez não tenha sido só elas ali que tenham brigado, né? Mas enfim, o set como um todo. Ainda em 2015, mais ou menos no fim de 2015, vazou pra TMZ uma reportagem em que falava basicamente isso sobre a Ariana Grande e sobre a Janet McCurdy. Claramente a pessoa que deu essa entrevista, né, ela ficou como fonte anônima. Mas o que ela falava? Elas não se suportavam mais. Estava difícil trabalhar assim. E apesar de todo esse sucesso, a Nickelodeon achou melhor cancelar tudo e não produzir mais episódios. Uma outra coisa que essa fonte também chegou a comentar pra TMZ, apesar de ninguém ter confirmado isso, é que em 2014 a Janet McCurdy teve algumas fotos vazadas ali sobre ela. Ela não tava completamente nua, ela tava de lingerie, mas boatos ali que a Nickelodeon não ficou feliz com essas fotos vazadas da Janet McCurdy usando lingerie e que isso não ia ser bom para as crianças que estavam acompanhando o show, então eles resolveram sim cancelar isso antes que as crianças vissem que a Janet McCurdy era uma pessoa que tinha foto ali de lingerie vazada na internet. O que não faz sentido algum, né? Mas a cabeça desses executivos, mas enfim. Já em 2015, a Janet McCurdy resolveu dar uma entrevista pra revista Vulture, é muito difícil falar isso, mas enfim, pra revista Vulture, falando que ela e a Ariana Grande batiam a cabeça muitas e muitas vezes, mas que era de uma forma extremamente fraternal e que elas não se odiavam, elas só batiam a cabeça porque elas queriam o melhor pro show que elas estavam fazendo ali juntas e elas queriam que realmente fosse renovada, que fosse pra frente, que fosse uma coisa que desse certo. E por isso que elas batiam tanto a cabeça. Em 2016, a Janet McCurdy chegou a mostrar ali um vídeo em que ela estava dançando ao som de Into You, que era ali uma das músicas que deu muito certo para Ariana Grande ainda em 2016, mostrando ali que ela estava apoiando a amiga, né, nesse momento de hit, no momento em que a Ariana Grande estava saindo ali totalmente do momento de atriz pra entrar completamente no mundo da música, se tornando aí essa cantora e compositora que ela é hoje. Ainda em 2016, a Janet McCurdy deu uma entrevista pra revista Insider e quando ela foi perguntada sobre a Ariana Grande, ela simplesmente responde que ela acabou de me recomendar um livro que estou quase terminando. A gente não se fala sempre, mas a gente se fala pelo menos uma vez pela semana pra saber como que a outra está indo e vice-versa. A gente não tem uma grande amizade, mas pelo menos a gente gosta de saber o que tá acontecendo na vida da outra. Inclusive, entrando ali em 2018, a Janet McCurdy dá uma outra entrevista que ela é geralmente bastante perguntada sobre a Ariana Grande, como vocês podem ver, em que ela comenta que quando ela ficou sabendo sobre o noivado de Ariana Grande e do Pete Davidson, ela desejou as melhores coisas pra ela queria muito que a Ariana Grande fosse feliz no matrimônio, ou seja, ela estava ali realmente torcendo pela amiga e isso prova o quanto as duas estavam de fato próximas, né? Podem não ser assim amigas pra conversar assim diariamente, mas pelo menos uma vez ali por semana mandar mensagem, acho que isso já mostra muita coisa sobre elas. Uma coisa que vale a gente comentar também é que geralmente, como vocês podem ver ao longo desse vídeo, as pessoas perguntam a Janet McCurdy várias coisas sobre a Ariana Grande, que é uma coisa que não acontece vice-versa, né? Quando a Ariana Grande ela vai pra uma entrevista, eles geralmente nunca perguntam muito sobre o passado dela, sobre o passado dela na Nickelodeon, etc. E isso porque a Ariana Grande ela tem uma assessoria muito boa, em que realmente fala pras pessoas assim, focarem muito mais na Ariana Grande da música do que na Ariana Grande atriz. Mas a Janet McCurdy, ela é geralmente perguntada, então sempre tem alguma coisa ali que ela chegou a falar sobre a Ariana Grande, o que dá pra mostrar ali que as duas, elas de fato, pelo menos têm uma grande amizade agora. Se elas tiveram alguma briga antes, já passou. Elas foram maduras o suficiente pra conversar e acabar com essa briga. E só pra terminar esse vídeo, a coisa mais recente que tem entre as duas é que em abril de 2020, a Janet deu mais uma entrevista ao Elite Daily sobre trabalhar novamente com a Nickelodeon, né? Até porque a Nickelodeon mostrou aí que quer fazer o quê? Uma nova série, né, de iCarly, um revival de iCarly. E a Janet McCurdy disse que ela não quer se envolver com isso, até porque a Nick tem bastante casos ali, né, de produtores, o quê? Abusadores dentro da casa. Então a Janet disse que ela não se sente confortável pra participar de novo dentro da emissora da Nickelodeon, mas ela conta um pouquinho também sobre a vida dela com a Ariana Grande nesse momento. E nessa entrevista ela diz o seguinte: eu não teria uma vida tão agradável se essas pessoas não estivessem nela, esses meus ex-colegas. As conexões humanas que você tem com as pessoas sempre são o que determina, em última análise, se algo é uma experiência boa ou ruim. E apesar de tudo, a minha experiência foi boa. E ela também não se sente bem psicologicamente pra fazer nenhuma outra revival com Sam e Cat, e é uma coisa aí que a Ariana Grande também concorda, que ela também não voltaria pra fazer o revival de Sam e Cat hoje em dia. De Brilhante Vitória, a Ariana Grande nunca falou nada, mas as duas concordam que Sam e Cat deveria ser esquecida ali e deixada quietinha ou guardada na Nickelodeon mesmo, só pela primeira temporada que teve, e fim, e acabou. Como vocês podem ver, essa foi uma amizade bastante baseada em rumores e muita coisa ali de disse-me-disse de bastidores que a gente não consegue ter a fonte ali concreta, né? Mas o que a gente consegue ver é que pelo menos se elas tiveram alguma briga relacionada a Sam e Cat, pelo menos ali no comecinho ali da carreira, né? Elas já se resolveram com isso e elas estão bem mais tranquilas agora. Eu só tô explicando porque realmente muita gente perguntou e eu fico feliz que as duas se resolveram já e que elas não levaram essa briga adiante, porque claramente a gente consegue ver aqui que tudo isso foi muito mais por causa de ego e de um disse-me-disse que elas não precisavam, né, ter nesse momento.
E é isso, eu espero e desejo sucesso para ambas. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal e também de me seguir pelas redes sociais. Se tem alguma treta que você gostaria muito de saber, comenta aqui embaixo, que aí eu já começo a me preparar aí pro próximo Entenda essa Treta, tá bom? Então é isso, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!